Bom dia, professora. Bom dia, turma. Me chamo Vitória Medeiros e ao lado de Yasmin Alves vamos iniciar a apresentação que tem como tema NBCPG 200R1, que é a norma brasileira de contabilidade para contadores empregados, ou seja, contadores internos. Mas antes de começarmos a abordar o tema proposto, o que são normas brasileiras de contabilidade? De acordo com o CFC, as normas brasileiras de contabilidade constituem um conjunto de regras e procedimentos de conduta que devem ser observados como requisitos para o exercício da profissão contábil, bem como os conceitos doutrinários, princípios, estruturas técnicas e procedimentos a serem aplicados na realização do trabalho previsto nas normas aprovadas pela resolução emitida pelo CFC. Em poucas palavras, tudo isso quer dizer é que a norma serve para auxiliar e guiar o contador no exercício do seu trabalho. Agora eu passo para a Yasmin, ela vai dar continuidade a essa introdução, tá? Bom dia, professora. Bom dia, turma. Como a Vitória disse, eu vou dar continuidade ao assunto, a introdução da NBC PG 200. E antes da gente realmente se aprofundar no que é ela, é importante a gente ressaltar que essa norma entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020, mas não somente ela. Foi uma revisão de todo o primeiro Código de Ética do profissional contador, que foi emitido para entender essa, vamos entender que ela é apenas uma parte do código de ética, porque esse código de ética ele está estruturado em 5 partes. É a NBCPG 100, que fala sobre os princípios fundamentais e a estrutura conceitual, a NBCPG 200, que é justamente a nossa, que fala sobre os contadores internos, a NBCPG 300, que foi apresentado anteriormente pela Carol e pelo Guilherme, que fala sobre os contadores que prestam serviços, os contadores externos, NBCPA 400, que dispõe sobre a independência do trabalho do auditor, e a NBCPO 900, que fala sobre a independência para o trabalho da asseguração de auditoria e revisão. Bem, primeiramente, a gente precisa entender que essa alteração no Código de Ética, ele se deu justamente para atualizar essas normas e atualizar o que o contador deve fazer de acordo com a realidade atual, porque a contabilidade ela está sempre em mudança de acordo com a realidade que é vivida. Dessa forma, temos como base que o objetivo dessa norma está totalmente ligado, como eu já disse, à ética, porque ela é uma parcela do Código de Ética do Contador. Então, essa ética, ela não diz somente assim sobre as normas legais, a adoção de conteúdo moral, mas também ela fala sobre lealdade, boa-fé, honestidade e todo esse tipo de conduta que o contador deve seguir para atingir uma melhoria no seu trabalho. Então, essa norma é importante que ela não tem não é uma estrutura conceitual, ela é simplesmente uma orientação do que se deve fazer. Como assim? Essa NBCPG 200, ela se baseia totalmente na NBCPG 100, que a NBCPG 100, sim, ela fala da estrutura conceitual, ou seja, fala de tudo aquilo que é necessário para o contador ter uma boa desenvoltura ética no seu trabalho. E a NBCPG 200, ela fala das ameaças que podem ocorrer no dia a dia do contador que possam atingir os princípios éticos, ou seja, os princípios fundamentais, como a representação fidedigna, princípio da entidade, princípio do devido zelo, e assim vai. E é importante também ressaltar que a NBCPG 200, ela fala somente de contadores internos, ou seja, contador interno, de acordo com essa norma, é aquele contador que ele é empregado, ou seja, ele foi contratado por alguma empresa ou por algum órgão para trabalhar naquele local. E dessa forma, a NBCPG 200, ela, como se baseia na NBCPG 100, ela também se baseia muito na seção 120 dessa NBCPG 100, que fala sobre os requisitos e material de aplicação da estrutura conceitual. Ou seja, a NBCPG 100 fala da estrutura conceitual, fala do conceito, e a NBCPG 200, que é a nossa que vamos apresentar, fala do passo a passo
que se deve fazer para auxiliar o profissional da contabilidade a cumprir os princípios fundamentais e sua responsabilidade como profissional. Dessa forma, agora a gente vai passar para a primeira seção dessa norma, seção 200. E aí, quanto à seção 200, vai falar sobre a aplicação da estrutura conceitual profissional da contabilidade em empresas. E aí, segundo a norma, a mesma tem como objetivo demonstrar a forma como os profissionais da contabilidade devem se portar de maneira correta e coerente com a profissão, assim como as suas responsabilidades e direcionamentos. No item 200.2, ele apresenta as principais responsabilidades do contador, sendo elas, o profissional da contabilidade em empresas pode ser o único responsável pela preparação e apresentação das informações contábeis, nas quais tanto a organização empregadora quanto terceiros podem confiar no seu trabalho. Eles também podem ser responsáveis por fazer administração financeira e prestar consultorias competentes sobre diversos assuntos relacionados com o negócio da empresa, né? Com isso, é demonstrada a importância da confiabilidade dos fatos apresentados pelos contadores no seu exercício da profissão. A seguir, é explicado que os profissionais de contabilidade em seu exercício podem favorecer a organização em seus objetivos e metas. No entanto, tais informações apresentadas devem ser legítimas e apresentarem a interpretação correta dos fatos ocorridos na organização. Essas informações sendo corretas, as mesmas não permitem ameaça ao interesse do cliente nem ao uso da profissão em si. Se tratando das ameaças ao cumprimento dos principais fundamentos, elas podem ser criadas por uma vasta gama de fatos e circunstâncias, e aí eu trago uma situação de ameaça para exemplificar aqui. O profissional da contabilidade que recebe a oferta de um presente ou um tratamento especial de modo a se favorecer frente à organização. Esse fato é uma ameaça, visto que o profissional tem benefícios pessoais e tratamento especial com os demais funcionários sobre a sua atividade profissional. E aí se torna uma ameaça ao seu trabalho e ao próprio uso da profissão em si. Por fim, de suma importância que se tenha um julgamento correto e comportamento ético para que isso ocorra dentro do ambiente de trabalho. É interessante que a liderança enfatize a importância do comportamento ético e expectativa de que os empregados, com isso, né, teremos a expectativa de que os empregados agirão de forma ética, além de ter sistemas de supervisão corporativa ou outras estruturas de supervisão e controles internos robustos para que tais situações como essas de falta de ética, de rompimento aí, né, da norma não venha acontecer. Com isso, a gente já conclui essa sessão 200 e passa para a sessão 220. Eita, 210. Bem, a seção 210, ela fala, mas primeiramente, antes de começar a seção 210, é importante destacar que a partir dessa sessão, todas as outras, elas vão sempre tratar da NBCPG 100, como eu já tinha dito. Cada uma dessas sessões, ela vai falar sobre um tema específico, ou seja, uma ameaça que fere um princípio específico. Nesse caso, a seção 210, ela fala do conflito de interesse. Os conflitos de interesse, eles vão ferir o princípio da objetividade e também vários outros princípios. Primeiramente, os conflitos de interesse, eles vão ser sempre prejudiciais para uma organização, porque, querendo ou não, eles atrapalham a aplicação desses princípios fundamentais que existem na NBCPG 100. Por exemplo, um exemplo muito prático. Digamos que um profissional de contabilidade, um contador interno, ele trabalhava em certo local e ele tem informações desse certo local. Quando ele deixa a organização por algum motivo e começa a trabalhar em outra, digamos que ele se utilizou daquela informação que ele sabia do seu antigo trabalho e para valorizar, para
facilitar o trabalho dele na nova empresa. Ou seja, ele pegou a informação que era correspondente a outra empresa, uma informação privada, e está se beneficiando naquela entidade atual que ele está trabalhando. Com esse exemplo, a gente percebe que vai haver, sim, um conflito de interesses, porque essas ameaças de conflito de interesses, elas surgem quando, por exemplo, o profissional de contabilidade, ele realiza um serviço e duas ou mais partes, elas começam a entrar em conflito. Ou seja, nesse caso, uma empresa começaria a entrar em conflito com a outra. Isso geraria um conflito de interesses. Nesses casos, é de suma importância que o profissional ele identifique esses conflitos de interesses e as ameaças que surgiram através dele e tome medidas, ou seja, ele utilize de salvaguardas que oferecidas nessa norma, justamente isso, essa norma fala a identificação, qual ameaça pode surgir, as salvaguardas que você deve utilizar para se livrar desse conflito de interesse, e assim vai. Então, o objetivo dessa seção e dessa norma em si é realmente resolver essas ameaças que surgem. Bem, nesse caso, o que é que a ameaça ela pode criar? Primeiro, quando você vê a ameaça, você precisa identificar ela e logo depois você precisa divulgar. E essa divulgação, ela precisa ter o consentimento das partes que estão sendo envolvidas. Assim que for feito essa divulgação por escrito e tiver o consentimento, ambas as partes estão sabendo desse conflito de interesse, a ameaça que foi criada através dele, aí sim que se pode partir para salvaguardas. Nesse caso, para tratar o conflito de interesses, esse profissional ele deve buscar orientações dentro da própria organização e, ao fazer as divulgações e compartilhar as informações, é que ele vai conseguir resolver esses conflitos de interesse buscando orientações profissionais superiores. Dessa forma, a gente vai passar agora para a seção 220, que é a preparação e apresentações das informações. Agora, tratando da seção 220, como Yasmin mencionou, como já dito anteriormente, o profissional de contabilidade em organização está envolvido na preparação e apresentação das informações dentro e fora da organização. Quanto a essas informações, as partes interessadas serão a administração, e responsável pela governança, os investidores e os órgãos reguladores. Ou seja, esses três personagens são os interessados pelos dados de dentro e fora da organização, das quais as informações preparadas e apresentadas pelo profissional da contabilidade, visto que os dois primeiros que eu citei, no caso, a administração, os responsáveis pela governança, e os investidores utilizam dessas informações para o controle e tomada de decisão em sua administração e ou investimento. No entanto, os órgãos reguladores usam desses dados e apresentados como forma de controle e regulação da lei, regimes e acordos impostos pela organização também. Desta forma, essas informações podem auxiliar as partes interessadas a entender e avaliar os aspectos da situação da organização empregadora na tomada de decisão a respeito da organização. As informações podem incluir informações financeiras ou não, que podem vir a público ou ser usadas para fins internos. A seguir, a norma apresenta, na seção que estamos estudando, o item 220.4, os critérios de preparação e apresentação das informações para o profissional de contabilidade. Como é que isso deve acontecer? Ele deve preparar ou apresentar a informação de acordo com a estrutura de relatório relevante quando aplicável. E aí, após isso, ele deve preparar ou apresentar as informações de forma que não haja intenção de distorcer essas informações ou influenciar no resultado. E aí, a gente vai entrar naquele ponto de que da confiança, da
fidedignidade que já foi tratado pelo outro grupo na semana passada. E aí exercer o julgamento profissional para representar os fatos da maneira precisa e completa em todos os aspectos relevantes. Também descrever de forma clara a verdadeira natureza da transação ou atividades comerciais. Então se houve uma venda e precisa que a natureza daquela transação seja uma venda e não distorcer para que a instituição seja beneficiada de alguma outra forma. A seguir, classificar e registrar as informações de forma tempestativa e correta, então, no tempo correto, da forma correta, não omitir nada com a intenção de fazer com que as informações se tornem enganosas. E agora, seguindo, né, os critérios apresentados são de muita importância, pois direcionam o trabalho do contador de forma auxiliar na construção de documentos e demonstrações. No primeiro item que eu citei, ele diz que o relatório precisa seguir a sua estrutura para, assim, melhor serem expressas as informações, como também melhor compreendida. No segundo critério, fala sobre a confiabilidade e fidedignidade das informações descritas nos relatórios, ou seja, os dados relatórios precisam estar condizentes com a realidade, de maneira que não haja intenção de distorcer as informações ou influenciar os resultados. Por fim, no último item, complementa os outros critérios, enfatizando a importância da representação dos fatos de forma clara, verdadeira e no tempo correto da natureza da transação. Foi o que eu já tinha falado. Além de não omitir as informações de forma de manipular os dados ou influir nos resultados para que a entidade seja beneficiada. A seguir, vamos tratar da confiança no trabalho dos outros, de acordo com a norma, né? O profissional da contabilidade que pretende confiar no trabalho dos outros, seja dentro ou fora da organização empregadora, deve exercer o julgamento profissional para determinar quais ações devem ser tomadas. No normativo, ele traz fatores a serem considerados para determinar como é que acontece essa confiança no trabalho dos outros, se ela é razoável ou não. E aí, de forma simples, ele diz que a reputação e a confiança a reputação e a competência da outra pessoa ou da outra organização e os recursos que ela tem disponíveis. Isso quer dizer, em poucas palavras, que deve-se investigar a reputação e a competência daquela pessoa, se ela realmente é competente no que ela se propõe a fazer e qual que é a reputação dela. Se ela tem uma reputação boa, como é que funciona isso? E aí o segundo tópico, ele fala se outra pessoa está sujeita às normas profissionais e éticas aplicáveis. É importante que a gente, quando vai confiar no trabalho do outro, a gente entenda se aquela pessoa está seguindo o normativo, se ela, em suas ações, é ética, se o seu trabalho segue a estrutura do Código de Ética previsto pelo CFC. E aí essas informações elas podem ser obtidas de forma simples a partir de uma associação prévia com outra pessoa ou outra organização, ou uma consulta com outros sobre a pessoa, a fim de consultar esses dados. E com isso, nós seguimos para a seção 230, com Yasmin. Bem, a seção 230, ela é bem sucinta, a norma trata ela de uma forma bem sucinta, mas ela é de extrema importância, porque ela fala justamente da atuação com competência suficiente. Ou seja, uma das principais coisas que o Código de Ética ele traz para a gente é que você só pode pegar um trabalho se você tiver competência o suficiente para exercer e atuar aquele trabalho. Então, essa norma, ela fala de quando um profissional não pode, de forma intencional, pegar aquele trabalho. Ou seja,
é quando basicamente o profissional ele engana a organização empregatícia, empregadora, quanto ao seu nível de competência. E essa norma fala que justamente isso não deve, não pode acontecer. Então, quando isso acontece, essa norma e essa seção específica, ela fala exatamente o que se deve fazer em relação a essas situações, quando surge essa ameaça. Bem, como já dito, cada seção ela vai falar de um princípio, e esse princípio, nessa seção, é o da competência profissional e do devido zelo. Porque quando você atua sem competência suficiente naquela realização daquele trabalho, isso gera uma ameaça de interesse ao próprio cumprimento desses princípios, da competência profissional e do devido zelo. Então, como já dito, o profissional ele não deve, de forma intencional ou não, enganar a organização empregadora quanto ao nível de competência que ele tem, ou seja, o que ele consegue e não fazer. O princípio da competência profissional, ele requer que o profissional de contabilidade ele saiba realizar as tarefas que lhe foram designadas. Ou seja, a ameaça surge quando o profissional ele não tem competência o suficiente para exercer aquela tarefa que lhe foi designada. E daí, a própria norma, ela dá alguns exemplos. Por exemplo, isso pode surgir quando o profissional ele não tem tempo suficiente para concluir aquela tarefa que lhe foi designada. Quando ele, por exemplo, recebe uma tarefa e não foram lhe dadas informações suficientes, as informações vieram incompletas e inadequadas, então ele não consegue terminar aquela tarefa no jeito certo, da forma correta, quando a sua experiência ela é insuficiente e quando tem recursos inadequados para ele realizar essa tarefa. E daí, o que é que acontece? A norma, ela identifica essas situações como ameaças para esses princípios, e daí, a partir disso, é tomado salvaguardas, ou seja, é preciso tratar essa ameaça para que não prejudique ainda mais o profissional e a entidade que ele está trabalhando. Ou seja, a norma, ela diz que, para fazer isso, para sanar essa ameaça, o profissional que está passando por essa situação, ele precisa obter ou assistência ou treinamento de alguém, de algum outro profissional que tenha competência suficiente e necessária para executar aquela tarefa que ele foi designada. E também ele precisa assegurar que quando aquela tarefa lhe foi passada, ele vai ter tempo adequado para executar tudo que for preciso para que aquela tarefa seja concluída de forma correta. Então, se uma ameaça ao cumprimento enfim, se uma ameaça ao cumprimento do princípio da competência e devido zelo, ela não pode ser tratada, então esse profissional de contabilidade, ele vai precisar ser obrigado a se recusar a tratar essas tarefas. Ou seja, se alguém lhe passar uma tarefa e ele, mesmo com essas salvaguardas que a seção traz, ele vai precisar se recusar a executar essa tarefa e passar esse trabalho para um profissional que seja competente e apto para fazer isso. Dessa forma, a gente vai passar agora para a seção 240, com a Vitória. E aí, na seção 240, que tem como título Interesse financeiro, remuneração e incentivo relacionado com o relatório financeiro e a tomada de decisão, de forma breve e clara, a norma aborda sobre os interesses financeiros ou conhecimento de interesse financeiro detido por familiar imediato ou próximo, que podem criar uma ameaça ao interesse próprio ao cumprimento do princípio da objetividade ou confidencialidade. O profissional de contabilidade não deve manipular as informações ou usar informações confidenciais para um ganho pessoal ou para um ganho financeiro de outros. Ou seja, o mesmo não deve fazer proveito de informações contábeis de terceiros que, de certa forma, detêm de um ganho pessoal.
Nessa situação, é demonstrado que, em hipótese alguma, os profissionais de contabilidade devem aceitar incentivos financeiros além do que foi exposto em contrato, para que o cliente obtenha vantagem, seja com o fisco ou com seus usuários. E a norma traz isso de forma muito, como já falei, breve e clara. E é isso, a gente já consegue passar para a seção 250. Certo. Com relação à seção 250, ela trata sobre o incentivo, incluindo presentes e afins. Ou seja, essa seção na norma, ela diz que a oferta e a aceitação desses incentivos, eles criam uma ameaça de interesse próprio, porque ele fere diretamente os princípios fundamentais da integridade, de objetividade e do comportamento profissional. Ou seja, incentivo, pode ser compreendido basicamente como um objeto ou uma ação que é oferecida de uma pessoa para outra, ou seja, de um profissional para outro, com intenção de manipular o comportamento daquele indivíduo de forma inadequada. Entre incentivos, nessa seção, a gente pode destacar presentes, afim, entretenimento, doações políticas, apelo de amizade, entre vários outros exemplos de incentivos que, de acordo com a norma, com o código de ética, é errado, porque ela vai submeter que o profissional que esteja sendo comprado, ele vai mudar o seu comportamento em relação à entidade que ele está trabalhando. Dessa forma, o que se pede na sessão é que, quando o profissional ele toma esse incentivo que está sendo oferecido, é necessário que ele vá procurar um superior para tratar isso, porque quando se é identificado que isso está acontecendo, que esse incentivo está acontecendo, tanto com o profissional e até mesmo com seu familiar, por exemplo, um profissional está comprando não diretamente aquele outro profissional, mas sim a sua família, com presentes, viagens, entre outros, é necessário que ele identifique esse problema, ele identifique a ameaça que está sendo surgida de acordo com isso, e que ele procure um supervisor, porque procurando um supervisor, procurando um gerente ou uma pessoa de alto cargo daquela entidade que ele está trabalhando, vai ser necessário que ele desvincule o contato e qualquer outro tipo de filiação incorreta, para não voltar a acontecer esse tipo de incentivo com presentes e afins. Daí, agora a gente já pode passar para a seção 260. Quanto à seção 260, que vai falar sobre a resposta à não conformidade com leis e regulamentos, as ameaças de interesse próprio ou de intimidação ao cumprimento dos princípios de integridade e comportamento profissional é criada quando o profissional de contabilidade toma conhecimento da não conformidade ou a suspeita da não conformidade com as leis e regulamentos. E aí, ao responder a essa não conformidade ou a sua suspeita, os profissionais devem seguir uma série de procedimentos que são, primeiro, cumprir com o que o princípio da integridade e do comportamento profissional diz. A seguir, ele deve alertar a administração ou, quando apropriado, os responsáveis pela governança empregadora. E aí, ele deve procurar, né, permitir que essas pessoas sanem, reparem ou, enfim, acabem com essas consequências da não conformidade identificada. E aí ele também deve impedir que a não conformidade, quando ela ainda não tiver ocorrido. Além disso, ele deve tomar ações adicionais conforme é apropriado ao interesse público, visto que uma das características da profissão contábil é a responsabilidade em agir com o interesse público, né? Agora, seguindo, a não conformidade pode resultar em multas ou em outras consequências para a organização empregadora.
que podem afetar suas demonstrações contábeis de forma relevante. Considerando essa não conformidade, pode ter implicações de interesse público mais abrangentes em termos de possível prejuízo significativo para os investidores, credores, enfim, empregados ou para o público em geral. Por fim, em algumas jurisdições, há dispositivos legais ou regulatórios que regem o modo como o profissional de contabilidade deve tratar essa não conformidade ou a suspeita da não conformidade. Ao se deparar com a não conformidade ou a suspeita dessa não conformidade, o profissional da contabilidade deve obter o entendimento desses dispositivos legais ou regulatórios e cumprir com eles, incluindo qualquer exigência de comunicar o assunto para a autoridade competente e qualquer proibição de alerta pela parte pertinente. Desta forma, a gente já passa para a seção 220 para a conclusão do trabalho. Bem, como dito, a seção 270 ela é a última seção do trabalho dessa norma e ela fala basicamente sobre a pressão para violação dos princípios fundamentais. Ou seja, nessa seção ela não trata somente de um princípio, como nas outras. Ela fala de todos os princípios juntos, porque a pressão ela surge quando um profissional pressiona o outro de forma a dificultar o seu trabalho e de cair a questão profissional de um profissional para o outro. Ou seja, o profissional de contabilidade, ele pode enfrentar essa pressão entre todos os possíveis e imagináveis exemplos. Por exemplo, intimidações, ameaças, e assim vai. E essa pressão, ela pode ser explícita ou implícita. E é importante destacar que, como eu disse que essa seção, ela retrata de todos os princípios, esses princípios, eles estão diretamente ligados às outras seções, ou seja, a pressão ela pode existir em cada uma das seções que já foram tratadas. Ou seja, existe a pressão relacionada com conflito de interesse, que foi visto na seção 210, tem a pressão da prestação de informações, que foi vista na seção 220, pressão de atuar sem competência suficiente, que é a seção 230, pressão relacionada aos interesses financeiros, que é da seção 240, pressão relacionada com incentivos, que é a 250, e a pressão relacionada à não conformidade com as leis, que é a 260. Nesses casos, a norma diz que o que deve ser necessário para eliminar essa ameaça seria a solicitação por parte do profissional que está sendo pressionado, procurar segregar, ou seja, segregar certas responsabilidades e funções para que ele não esteja mais envolvido com a pessoa que o está pressionando, ou com a entidade que também está pressionando, porque pode ser que não seja somente uma pessoa, mas sim a entidade inteira. Dessa forma, por fim, para que isso seja efetivo, o profissional que está sendo pressionado, ele precisa documentar, ou seja, ele precisa colocar por escrito os fatos, a comunicação das partes que estão sendo envolvidas, os custos de ações que vão ser tratadas, vão ser consideradas, e como o assunto foi tratado. E é isso. Essa norma, como eu já disse, ela entrou em vigor em 1º de janeiro, revogando a NBCPG 200, que foi publicada em 2014. Obrigada pela atenção.